Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Universo na Tela. Se você for novo ou nova por aqui, já se inscreve no canal e deixa o seu like. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma análise no filme Norbit, né? É uma análise misturado ali com a minha opinião. Como eu mesma falo, né, aqui no meu canal, eu gosto muito de dar minha opinião sobre o que eu acho sobre um determinado filme. Eu não gosto muito, né, de ficar me atentando muito a bastidores, investimento, não sei o que, não sei o que, porque é uma coisa assim que eu não gosto muito de atentar. O meu foco aqui mais, quando eu falo de filme, é falar mais a minha opinião sobre o que eu achei, né? E também fazer algumas análises. Eu decidi falar sobre esse filme depois que eu vi um comentário, né? Não, na verdade eu vi acho que uns 3 ou 4 comentários sobre esse filme, né? Em um vídeo curto, né, que eu vi circulando por aí, né? Porque a gente sabe, né, gente, que o filme da Rasputia, né, que no caso se chama Norbit, é um filme bem engraçado e tem muitos cortes, né, desses filmes por aí. Em um desses cortes, né, que eu estava assistindo, eu vi uns comentários, né, de pessoas falando que o Norbit, ele sofria violência doméstica, né, e estava em um relacionamento abusivo com uma Rasputia. Será mesmo que isso é verdade? Então, vamos fazer essa análise. Bom, gente, antes de eu começar a fazer essa análise, né, como eu falei, eu vou falar minha opinião sobre o que eu acho, né, e ao mesmo tempo aqui contar algumas cenas do filme. Bom, gente, antes de tudo, eu gostaria de dizer que o meu intuito nesse vídeo não é ofender ninguém, não é ofender nenhum ator, nem nada do tipo, tá? Inclusive, a Rasputia, né? A gente fala Rasputia, né? Mas o nome do filme é Norbit. É um filme, assim, um pouquinho polêmico. Na verdade, na época, eu creio que ele não tenha sido tão polêmico. Mas hoje em dia, né, por conta de que algumas coisas mudaram, essa questão, assim, de militância ou algo do tipo, hoje em dia é um filme, assim, meio polêmico. Justamente por causa de que a Rasputia, né, ela é gordinha, né, e tudo mais. E muitas pessoas dizem que o filme, ele meio que ofende, né, pessoas ali acima do peso. Como vocês podem ver, eu também sou acima do peso, eu sou gordinha. E, tipo assim, eu não me ofendo de forma nenhuma, muito pelo contrário, é um filme, assim, que eu morro de rir, entendeu? De vez em quando eu vejo uns cortes dele aí pela internet, eu vejo memes, assim, gente, eu começo a rir igual doida, sério. Porém, vamos fazer aqui algumas análises, tá? Novamente, o intuito não é ofender, não é xingar ninguém, tá? É apenas fazer algumas análises. Não tô aqui pra ficar militando, fazendo mimimi, apenas pra gente analisar. E eu também vou falar minha opinião sobre o que eu acho. Sem mais delongas, gente, vamos ao vídeo. O filme Norbit foi lançado em 2007, dia 9 de fevereiro. Cara, dia 9 de fevereiro é o aniversário da Carmen. Acho que é o aniversário da Carmen Miranda. O filme, gente, tem duração de 1 hora e 43 minutos. Falando um pouquinho, né? Um pouquinho, assim, da sinopse mesmo do filme, né? Só pra vocês terem uma base, né? Desde quando o Norbit era pequenininho, ele já teve uma vida um pouquinho sofrida. Por causa que ele foi abandonado já no orfanato desde bebê. A vida dele, né, começa a mudar ali um pouquinho quando ele conhece uma amiguinha de infância, né, chamada Kate. Só que o que acontece? A Kate, gente, ela foi adotada. E, infelizmente, o Norbit ficou sozinho. Foi a partir daí que ele conheceu a Rasputia e ele acabou se casando com ela. Só que, infelizmente, gente, esse casamento não foi nada bom. E tudo começa a mudar a partir do momento que, depois de muitos anos, a Kate volta. E é onde os dois começam a conversar novamente e a Rasputia fica muito furiosa. Bom, gente, agora vamos fazer algumas análises do filme, né? Pra gente ver, né, sobre essa questão do Norbit, né, sofrer violência doméstica e estar, né, em um relacionamento abusivo, né, e tóxico e controlador. De início, né, como eu falei, o Norbit, né, ele acaba se casando com a Rasputia, né, e os dois ali, eles começam ali a sua vida como um casal normal. Bom, gente, a primeira cena, né, que já é uma cena assim um pouquinho assim mais que é uma cena onde já começa a ter ali certos indícios, né, de tóxico, né, de ser tóxico, né, ou abusivo, né?
é quando a Rasputia fica furiosa com o Norbit, quando ele parece que ele usou o carro da Rasputia, se eu não me engano, e ela fica brava com ele por causa que ele deixou o banco ali numa posição que não fica muito confortável para ela. Bom, até aí, você ficar furioso ou ficar com raiva do seu companheiro porque o seu companheiro fez algo que você não gostou, até aí tudo bem, gente, porque isso é normal, todo casal, namorados, até um amigo, assim, é super normal você ficar furioso, assim, desde que não seja uma coisa extrema. Mas você ficar furioso ali ou algo do tipo, não tem problema. Só que, gente, nessa cena, tudo começa a ficar um pouquinho mais tenso a partir do momento que os dois começam a discutir, né? E ela se acha certa. E o que que acontece? Ela dá um tapa no rosto dele. Sim, gente, ela dá um tapa no rosto dele e ela fala que só ela tá certa. Só a partir daí a gente começa a ver que não é coisa boa. Já a outra cena é uma cena, né, onde o Norbert, ele pega a Rasputia na cama com o professor de dança. Sim, gente, ele pega a mulher dele, a Rasputia, na cama com o professor de dança, né? Se eu não me engano, né, parece que o professor de dança, né, queria, né, que um vídeo dele lá, que como ele é professor, queria que esse vídeo fizesse sucesso na cidade. Então, né, para esse vídeo fazer sucesso, né, ele dormiu com a Rasputia, né? E o que que acontece? O Norbert acaba pegando os dois. E o pior, gente, tudo bem que já foi horrível o Norbert ter pegado a Rasputia na cama com outro. E pra ficar mais terrível ainda, ele fala assim: Rasputia, você me traiu. E ela fala que ela não traiu ele. Gente, ele pegou ela na cama com outro, os dois ali fazendo um negócio ali nus, e ela diz que não traiu ele, entendeu? E ela ainda fica fazendo meio que ameaças ali: eu vou cortar sua língua, isso não aconteceu. E depois o professor de dança sai, e nisso o Norbert, né, ele fica muito chateado, né, porque a Rasputia traiu ele, né, ele pegou ela na cama com outro. E ele começa a discutir com ela, e depois ela vai atrás dele. Nessa cena, gente, onde ela corre atrás dele, eu acho que provavelmente, se ela alcançasse o Norbert, provavelmente ela iria bater nele, né, só que ela não chegou a alcançar. E nessa cena também, tem uma cena ali que na hora que ele tá correndo, eu acho que ele meio que se esbarra em alguma coisa e ele acaba caindo. E na mesma hora que ele cai, ela xinga ele, entendeu? Tipo, ela meio que tá dando bem feito por ele ter caído. A partir daquele momento, ele já tira o anel e fica muito desanimado, né? Porque, pô, você pega a tua esposa ali na cama com outro, você conversa ali com ela diz que aquilo não aconteceu e ainda te xinga depois que você cai. Aí, gente, essa hora, né, onde ele tira o anel e ele coloca no lixo. E ainda, mesmo depois de tudo isso, né, naquela mesma cena, a Rasputia ainda fala pra ele comprar alguma coisa lá pra ela, né, mesmo depois de tudo isso que aconteceu. Bom, gente, a gente vê que logo nessa cena inicial, a gente vê que já tem algumas coisas erradas ali, né? Ela trai ele, diz que não traiu, né? E logo ali no comecinho também ela bateu na cara dele. Quando ele caiu, né, ela também disse bem feito. Então, assim, a gente já vê ali que isso já não é uma coisa muito boa. Tem uma outra cena que eu acho que é a cena também de que você vê que ela é bem cruel, onde ela fica com raiva, né, do cachorrinho e ela decide ir atrás do cachorrinho com um carro e ela atropela o cachorrinho. Nessa hora, o Norbert tá até junto, né? E ele fica muito chateado, né? Ele fica muito bravo, né, com aquela situação. E depois que a Rasputia atropela, né, o cachorrinho, ele decide ir embora, porque chega uma hora que ele não aguentou. Só que o que que acontece? A Rasputia, né, com medo de ficar sozinha, ela inventa que tá grávida, entendeu? O Norbert já tá com as malas ali, já tá indo embora. Aí, quando ela fala que tá grávida, ele desiste e volta pra casa, entendeu? Então, aí os dois vivem ali como um casal de novo. Bom, depois dessa cena, tem uma outra cena que eu acho que eles estão em um evento da cidade. Acho que é algum evento, alguma coisa assim, não sei explicar. E naquele evento, né,
é o evento onde a Rasputia, né, acaba conhecendo a Kate, né, porque depois de muitos anos, né, a Kate voltou, o Norbert se encontrou com ela, tal, e nesse evento da cidade, onde a Rasputia conhece a Kate. Só que daí, gente, é onde a Rasputia novamente começa a cometer coisa errada. Quando ela viu o Norbert, né, como uma mulher bonita, simpática, inteligente, né, coisa que ela não é, ela já começa a falar: você está querendo pular a cerca? Tipo assim, ela perguntando pra ele se ele queria pular a cerca, sendo que ela já tinha pulado a cerca e ele pegou os dois, né? Aí agora que o Norbert só tinha uma amiguinha ali, ela já fica brava. Ou seja, ela pode fazer as coisas erradas e o Norbert não. Tipo assim, o Norbert tem que ficar servindo ela. E depois dessa mesma cena, ela faz o Norbert de empregado, né? Ela pede pro Norbert pegar, acho que um vinho pra ela, se eu não me engano. E nessa mesma cena, ele fala pra ela: olha, você não pode tomar vinho porque você tá grávida. E ela diz que não está grávida, né? Ela diz que aquilo ali era gases e ela ainda solta e debocha na cara dele e manda ele buscar o vinho pra ela. Nesse mesmo lugar também tem uma outra cena em que o Norbert tá dançando com a Kate, né, que é amiga dele ali de infância, né? Os dois estão ali dançando. Aí o que que acontece? A Rasputia fica furiosa quando ela vê os dois dançando junto, né? Aí o que que acontece, né? Eles estão ali gritando ali, vai Norbert, se eu não me engano, nessa cena, e ela fica furiosa. E é nessa hora que a Rasputia pega a caixa de som e ela joga em cima do Norbert e parece que a caixa de som bate na cabeça dele. E ele acaba indo parar no hospital. Ou seja, gente, a gente tá vendo aqui que o negócio fica cada vez pior. Mesmo sendo mesmo sendo um filme de comédia, a gente começa a ver que o negócio aqui cada vez fica pior. Aí, gente, depois dessa cena, tem aquela cena do parque aquático, mas eu acho que ali não tem uma coisa assim muito pesada. Até então eu acho que não tem nada muito pesado ali não, tipo tóxico ou abusivo. Tem ali a conversa da Kate com a Rasputia, mas eu não acho nada muito coisado assim, pelo menos nessa questão, né? Só que daí, gente, o que que acontece? Tem uma outra cena que eu acho que é mais pro final do filme, onde as coisas começam a ficar muito mais pesadas ainda, né? Que é onde o Norbert, né, ele vai sair com a Kate, né? Só que claro, né, que ele teve que mentir pra Rasputia. E ele sai com a Kate, né? E é nesse momento que ele sai com a Kate que ele acaba dando um beijo nela lá na igreja. E o que que acontece? Momentos antes desse beijo acontecer, a Rasputia descobre que o Norbert está com a Kate. E é onde ela vai atrás dele. Ela vai atrás dele, toda doida, surtada, né? Porque, ou seja, ela pode trair, ela já surtou e já foi atrás dele. E nisso, gente, o que que acontece? Na mesma hora que os dois estão se beijando, a Rasputia acaba pegando os dois se beijando ali, né? E ela fica muito furiosa, né? E nessa hora ela acaba até batendo o carro, né? Aí o que que acontece? Na hora que ela sai do carro, eu acho que uma pessoa dá um pé de cabra pra ela, alguma coisa assim, e ela fala que tem alguém pra ela matar. E nisso, quando ela chega na igreja, né? Quando ela acha que os dois estão ali, eles não estão mais e o Norbert e a Kate já foi embora. As coisas começam a ficar cada vez pior quando a Rasputia, a gente pega o Norbert beijando a Kate, aí que a mulher surta de vez. E é onde, gente, o Norbert chega, né, depois daquela cena, né, que a Rasputia ficou muito furiosa, o Norbert chega, né, em casa e, gente, ela joga ele pela janela. Ela literalmente joga ele pela janela. E depois, né, de tudo isso, ela ameaça ele, né, falando assim que se ela pegar ele com a Kate novamente, é capaz dela fazer mal a Kate. Então, Norbert decide deixar isso pra lá e não ir atrás dela, pelo menos por enquanto. A Rasputia, né, decide prender o Norbert acho que é no porão da casa, se eu não me engano, ela decide prender ele lá, pra ele ficar fazendo as coisas, né, meio que forçando ele ali a fazer as coisas, né, e deixa ele preso lá. Aí, gente, o que que acontece? Depois dessa cena, né, que o Norbert já ficou preso ali, ele consegue fugir ali do sótão e ele consegue ir até o casamento da Kate, né, porque, falando bem rapidinho, a Kate, né, ela vai se casar, porque os dois, né, ela e o Norbert, né, acabaram tendo uma discussão depois. Aí, o que que acontece? Ela decide casar com outro rapaz. E esse rapaz não está se casando com ela por amor, ele está se casando com ela apenas pelo dinheiro. E é onde o Norbert, né, acaba fugindo para tentar impedir esse casamento.
casamento. E é onde, né, o Norbert chega lá, ele faz até um desabafo, né, ele fala, né, que ele passou uma vida completamente desgraçada ao lado da Rasputia, né, onde ela era completamente controladora, queria controlar tudo, enfim. E ele realmente consegue impedir esse casamento. E aí, gente, a última cena, que é uma cena, né, onde a cidade todinha se revolta com o que está acontecendo, né, é onde a Rasputia, acho que ela pega uma pá, se eu não me engano, né, que ela falou assim que ela ia matar o Norbert, né, já que o Norbert não queria mais saber dela, né, e ele acabou se revoltando, é onde ela ia pegar uma pá para poder matar ele de uma vez. Só que, por sorte, o Sr. Wong chegou na hora e conseguiu impedir esse ocorrido. Aí foi onde o Sr. Wong foi lá, atirou uma flecha, né, bem no bumbum da Rasputia, e ela saiu correndo, né, e a cidade se revoltou e foram atrás dos irmãos dela, os Letmore. Aí, gente, depois dessa cena, né, depois de terem passado por tanta coisa, finalmente o Norbert consegue ficar com a Kate e os dois ficam juntos. Bom, gente, agora, né, como vocês podem ver, de acordo com o que eu falei aqui sobre o filme, se por acaso eu esqueci de alguma cena que vocês podem dizer aqui nos comentários. Mas como vocês podem ver, realmente, gente, tudo bem, eu sei que é um filme, né, gente, porque isso é um filme. Eu só tô aqui apenas dizendo a minha opinião, mas como a gente pode ver, realmente, gente, o Norbert, ele sofre violência doméstica e ele também está num relacionamento abusivo e controlador com a Rasputia, né? Embora a Rasputia tenha ajudado ele quando ele estava sozinho, ela não tinha o direito, né, de fazer essas coisas com ele. Tudo começou, né, gente, quando ela bateu ali na cara dele no começo do filme. Depois ela traiu o Norbert com um professor de dança e ela ainda dizendo que não traiu ele. E quando o Norbert apresentou a amiga de infância dele para ela, ela já ficou furiosa, achando que ele ia pular cerca, sendo que ela já tinha feito isso, entendeu? Então, assim, realmente são coisas, assim, bem complicadas, né? Embora seja um filme, né? São coisas, assim, muito complicadas, né? Eu imagino que talvez tenha pessoas, né, que já passaram por essas situações, né? É uma coisa, assim, bem complicada. Só que como é um filme de comédia, muitas das vezes a gente não percebe certas coisas ali. Só que, assim, gente, por ser um filme de comédia, né? Porque fala esse negócio do peso dela, enfim, né? O intuito de rir, enfim. E também tem algumas piadas sexuais ali. A gente não presta muita atenção, né? Nesses detalhes, assim, nessas coisas que acontecem. Só que quando você começa a analisar o filme e você começa a ver como ela trata ele, aí você já começa ali meio que mudar ali o seu pensamento. Fala, nossa, realmente ela é tóxica com ele, ela é muito abusiva com ele. A gente começa, né, ver essas coisas. Só que assim, gente, sim, tem essas cenas assim, né, onde ela é tóxica com ele, mas em geral, gente, o filme é muito engraçado. Embora tenha essas cenas assim, que são cenas assim um pouco pesadas, né? Nessa questão dela ser tóxica com ele, controladora, abusiva, né? O filme, ele é engraçado em si, né? Ele tem ali partes muito engraçadas. Eu, por exemplo, né, de vez em quando, né, eu vejo ali vídeos curtos, né, da Rasputia, né? Eu até compartilho memes dela também, porque a Rasputia, ela é muito engraçada. Embora ela seja uma pessoa que não vale nada, ela também é muito engraçada também. Sempre que eu posso, assim, eu compartilho meme dela, assim, foto, compartilho vídeos curtos também, porque ela é engraçada, ela é uma personagem engraçada. Só que ao mesmo tempo, né, ela é uma personagem também que faz o Norbert passar por essas situações ruins, né, que é uma coisa assim muito complicada, né, porque não é legal uma pessoa passar por um relacionamento assim. Tudo bem que eu estou falando de um filme, mas é independente, né, gente, não seja homem, seja mulher, não é bacana, né, passar por esses momentos, assim, de relacionamentos tóxicos, abusivos, né, ou controlador. Isso não é uma coisa legal. Mas falando, gente, do filme, assim, em geral, o filme é muito engraçado, né? A gente pode rir, entendeu? Dá pra rir super de boa. Dá pra fazer muitos memes, né? Por causa do jeito, né? Que a Rasputia fala, né? Tudo numa boa, não sei o que, não sei o que. Eu acho muito engraçado, né? Como eu falei, eu sempre compartilho.
E como eu falei, gente, eu não acho o filme ofensivo. Como vocês podem ver, gente, eu sou gordinha e, sério, o filme não me ofende de forma nenhuma. Sempre quando eu vejo memes, alguma coisa assim, eu compartilho mesmo. Eu não acho ofensivo, pelo menos pra mim, eu não acho ofensivo. Eu não ligo. É um filme engraçado, embora essas coisas que eu falei. É um filme engraçado, dá pra gente assistir de boa. É. Mas assim, o que que acontece? Como estamos em um ano em que muitas coisas, você não pode fazer muita coisa, que já gera polêmica, né? Inclusive estão pegando filmes antigos e estão começando a cancelar filmes antigos, aí já é uma coisa assim bem complicada. Mas, gente, o filme, gente, tirando isso que eu falei, é um filme muito legal, dá pra você assistir de boa, tranquilamente. E é isso. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Que é onde a gente fez uma análise aqui nesse filme do Norbit. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se eu esqueci de falar alguma coisa aqui, se eu esqueci de falar alguma cena, só vocês colocar aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, tá? Não se esqueça de deixar o seu like, deixar o comentário, que isso é muito importante pra mim. E se você for novo ou nova por aqui, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até o próximo vídeo e tchau!